E vamos estudar a lição hoje, terça-feira, dia 10 de março. Já estamos no 10º dia de março, aprendendo da lição do primeiro trimestre de 2026. Esta semana estamos estudando a lição 11, crença mais valores é igual a ação. Hoje vamos começar as curiosidades, hoje é o dia do nosso make-off. Então vamos lá para a primeira curiosidade. Estudar sobre as cidades, as 3 cidades que estamos falando essa semana: Tessalônica, Bereia e Atenas. Não lembrando que não estamos falando da igreja de Éfeso, né? Éfeso foi só o texto-chave, o verso para memorizar, que está no livro de Efésios, que foi a mensagem de Paulo para os Efésios. Mas a lição fala sobre essas 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas. Tessalônica era uma cidade macedônica. Eu vou estar deixando aqui o mapa para você ver. Ela é uma das cidades mais ricas e influentes da Macedônia. Os judeus dali demonstravam preconceito para com a mensagem de Paulo. Ou seja, mais uma vez, quem perseguia a mensagem de Paulo eram os próprios judeus que estavam habitando uma cidade vizinha, que não era da cidade deles. Mas que quem perseguia era o povo judeu, que era o povo que tinha que pregar para as pessoas. Isso tudo dentro de Tessalônica, que fez com que a pregação fosse um fracasso. Poucas pessoas se renderam aos caminhos do Senhor. E já outra cidade, depois de Tessalônica, Paulo foi para Bereia. E já Bereia foi uma cidade muito boa para a pregação do Evangelho. É uma cidade macedônica também, que fica aproximadamente a 80 quilômetros de Tessalônica. Ou seja, Paulo teve que sair de a pé, 80 quilômetros andando até Bereia para chegar num bom local. E aí os habitantes lá, convertidos ao cristianismo, eles se tornaram exemplos, pois eles não só ouviam, mas eles examinavam nas escrituras para ver se realmente o que Paulo, suas palavras, a sua pregação era realmente condizente ao que as escrituras sagradas estavam escritas no pergaminho, do Velho Testamento e do Novo Testamento também. E aí eles tinham isso tudo, e é por isso que eles se converteram, pois eles tinham a curiosidade de realmente saber se o que Paulo estava falando era verdade ou não, se era fato ou era algo fictício. E já Atenas hoje é a capital da Grécia, mas que no período pertencia a Roma. Era uma das principais cidades de Roma, do Império Romano. Atenas era o centro da cultura pagã, da filosofia e da educação grega. Hoje vemos a filosofia. A maioria da parte da filosofia veio de Atenas. Ou seja, você vê todas aquelas ideias, ali expostas de formas de ver o mundo diferentes, estavam tudo lá dentro de Atenas. E olha que Atenas estava no ápice da cultura grega, filosofia. Isso tudo contradizia contra os princípios cristãos que Paulo estava pregando. Naquela época, Atenas poderia ter ali na base 250 mil habitantes, muitas pessoas. E se você for ver em Atos 17, você vê que Paulo subiu, fala lá na Bíblia que ele subiu para o Areópago. O que é esse Areópago? Na verdade, o Areópago fazia parte do Acrópole. O Acrópole era uma montanha. Nessa montanha, era cerca de 150 metros de altitude, e lá ficavam vários templos belos e famosos, em cima dessa colina, em cima desse monte. E aí o pessoal ia lá festejar para os seus deuses, a sua cultura, tudo que envolvia de Deus, de religião, estava tudo lá. E o pessoal gostava de subir lá para festejar, Era muito alto, era um local ali de regozijo. E Paulo, com sua pregação, ele foi lá, ele foi chamado para pregar lá. Só que ele não pregou em cima da Acrópole, ele pregou no Areópago, que ficava numa colina mais baixa do Acrópole. E lá também podia ver, como está escrito aqui, o Partenon, o Erecton e o Templo de Atena que quer. Isso tudo aqui é cultura pagã, para festejar ídolos pagãos. Mas olha só como Deus usa as pessoas, Deus usou Paulo
para pregar no local que o pessoal cultua falsos deuses para falar do verdadeiro Deus. Que bênção maravilhosa é essa, né? Agora vamos falar exatamente sobre a pregação de Paulo no Areópago e como é que ele influenciou as pessoas que estavam lá. A maioria das pessoas eram o quê? De Atenas. Eram os próprios filósofos. Os filósofos eram divididos em dois grupos: os filósofos estoicos e os filósofos epicureus. E vamos falar sobre a diferença deles. Os estoicos valorizavam a lógica acima das emoções. Tipo assim, como é que na teoria do universo vai ter um Deus que criou o mundo? Isso é imaginação? Não é mais certo acreditar em algo da lógica? Ou seja, que hoje ele fala do Big Bang, evolução, né? Isso não é mais pela lógica do que pelas emoções? E aí? Isso é que os filósofos estoicos imaginavam e acreditavam, assim como muitas outras pessoas, né, que acabam se enraizando, acreditam hoje da mesma forma, pois eles tentam obter uma harmonia de vida reprimindo o desejo pelo prazer. Não olha pelas emoções, pela forma que o pessoal ensina, mas olha além. Eles tentam buscar a lógica. E já os filósofos epicureus, o que eles acreditavam? Eles valorizavam a busca pela felicidade ou pelo prazer como objetivo principal da vida. Ou seja, eles pensavam diferente, olha só, eles pensavam diferente dos estoicos. Os epicureus, eles pensavam pela felicidade, buscar a felicidade de uma forma ampla e mais forte do que todos os outros pensamentos, sempre buscando o prazer do homem. Isso tudo é os filósofos. Mas ambos se juntaram para ouvir o sermão de Paulo, pois eles queriam saber como era a mensagem de salvação de Jesus Cristo, de Deus de Israel, o que Paulo realmente ensinava. Todos queriam ouvir Paulo. E foi por isso que chamaram Paulo para ir para o Areópago, para exatamente isso, ouvir as suas palavras e criticar ele da sua maneira de ser. E Paulo não pensou duas vezes, aceitou na hora. Falou com coragem e usou a sabedoria para alcançar os atenienses. Os ouvintes ficaram impressionados, tanto com seu conhecimento da cultura grega, como com o modo esclarecedor pelo qual ele apresentou a verdade das Escrituras. Lembrando que Paulo falava grego, Paulo conhecia os gregos, né, a sua cultura, conhecia demais, né, porque ele viveu com isso, ele teve que aprender e foi ensinado. Mas o mais importante é o quanto que ele mudou de opinião e seguiu o caminho de Cristo e usou como exemplo para influenciar, como exemplo, os atenienses em Atenas, no Areópago. Então Deus nos usa hoje e todo sempre, assim como usou Paulo. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, estamos finalizando. Sabemos que as culturas acabam prejudicando o cristianismo, a forma de pregação do Evangelho. Mas sabemos que se usarmos de maneira correta, alcançaremos muitas vidas. Em nome de Jesus, amém.